Então, basicamente aqui esse é o projeto, é o jeito que eu estruturo o projeto. A gente tem ali quatro diretórios principais. O primeiro deles é o bin, é onde eu compilo e jogo todos os meus binários para lá, porque eu uso o sistema de make para fazer os meus builds. Aí eu criei a pasta de include com todos os arquivos cabeçalhos que eu tenho no meu projeto. Então, no meu projeto, eu consigo separar vários arquivos C, vários arquivos .h. Eu gosto de fazer bastante essa separação de diferentes objetos, diferentes classes e tal. No src é o diretório onde eu coloco todos os meus arquivos fonte, todos os meus arquivos .c. E no meu diretório teste eu coloco todos os testes, os casos de teste de entrada e saída. Esses são justamente os casos de teste que eu disponibilizei para vocês lá. E tem outras coisas ali, a questão do Makefile, que é justamente um dos pontos que eu pedi para vocês fazerem no trabalho. Vocês podem dar uma olhada lá como é que funciona. Aqui eu vou ficar mais focado em como é que eu implementei os algoritmos para fazer as conversões, tá certo? O trabalho, como vocês podem ver, eu implementei ele em C, porque simplesmente C é a linguagem que eu sou mais fluente e era muito mais rápido para mim implementar. Então, assim, todo mundo viu que no trabalho a gente tinha que receber como parâmetro de entrada tanto um arquivo de entrada quanto um arquivo de saída por linha de comando, e a gente podia omitir qualquer um desses parâmetros. Então, o que eu fiz aqui? Por padrão, eu atribuí aqui que tanto o arquivo de entrada quanto o arquivo de saída são os arquivos padrões do sistema, que são o stdin e o stdout. Mas caso os arquivos eles não tenham sido informados na hora que você, né, caso eles tenham sido informados, a gente tenta usar eles, que é justamente usar o input e abrir o arquivo com o output aqui. Isso aqui é em C, tá bom? E aí, por fim, na hora que ele vai codificar, depende do ponto de vista que você quer fazer, ele justamente vai chamar essa função que é a função de encode. Ele vai passar os dois arquivos. Toma aqui meu arquivo de entrada e toma aqui meu arquivo de saída. Certo? A questão do meu arquivo de... Como é que eu implementei essa função de encode? Vamos dar uma olhada lá. Então, a função de encode, eu implementei ela nesse arquivo aqui, que é o encoder.c. É esse arquivo aí que vocês estão vendo agora. O arquivo encoder.c, lá embaixo, nele, ele tem essa função de encode. Aí está implementada toda a lógica de encode. E ela funciona da seguinte forma. Para cada linha do meu arquivo que eu recebi de entrada, aqui, input, eu tenho essa função aqui, getLine, que é uma função da biblioteca padrão C, que é como se fosse do Java, do scanline que você tem, que você pega uma linha, lê a linha, ele te retorna a linha num buffer, e aí você faz o que você quiser com a linha. No caso, essa linha que ele te retorna, ele tem um barra N, que é a barra N do recuo de linha para a próxima linha, certo? E aí, o que eu faço? Eu tenho essa função aqui, que é uma função do C também, que ele pega a linha, pega um conjunto de caracteres, que são os delimitadores da minha linha. Por exemplo, o que seria um delimitador? Espaço e vírgula. Porque o comando, ele é assim, por exemplo, add, vírgula, add, registrador, vamos escrever aqui, só para lembrar, é assim, add, registrador S0, S1 e S2, certo? Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo justamente pegar o que a gente chama desses tokens, esses pedacinhos da nossa string. Então, o que eu estou fazendo? Essa função aqui, ele justamente pega a minha linha e separa ele em diferentes tokens. Alguém no Java aí pode ter usado aquele string.split, é um dos jeitos de implementar. No C, a gente usa essa função, que é o str token. Também no Java tem o tokenizer. Quem que usou o string split aí?
Usei o split. Yuhu. É isso aí. Essa que é a ideia. Então, justamente você vai dividindo assim as palavras. E aí, qual que é o lance aqui? Opa, paguei o debug. Qual que é o lance aqui? A minha mágica toda, e aí é por isso que eu quero que eu liberei o código para vocês estudarem o que eu fiz, é que muita gente deve ter colocado um for, né, de linha por linha. Eu ainda não vi os trabalhos, tá, gente? Colocou um for de linha por linha e colocou um if gigantesco lá dentro. Eu fiz um pouco diferente. Eu usei uma outra ideia. Não tá errado fazer desse jeito, tá, gente? Até porque, assim, vocês estão começando a programar. Tem 15 anos que eu programo, entendeu? E eu tenho 15 anos que eu programo só em C. Tem mais tempo já. Mas, enfim, aqui eu usei a noção de polimorfismo que a gente tem, que vocês estão começando a ver em questão de programação modular, que em C também dá para fazer. Que é o seguinte, o que eu faço? Aqui eu faço o seguinte, eu peguei a minha linha e aí eu tenho os tokens para ela. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar qual que é a instrução que está com aquele primeiro token de todos. Porque o primeiro token de todos ele vai falar qual que é a instrução que eu tenho que executar. E aí eu tenho uma tabela de tokens, que para cada token, eu vou mostrar a tabela lá para vocês. Para cada token, ele vai falar qual que é a função que eu tenho que usar de codificação e quais são os parâmetros daquela codificação. Por exemplo, qual que é o opcode, qual que é o funct e tudo. Vou pegar um exemplo aqui para vocês verem. Olha só. Então ele vai percorrer todas as linhas. Na hora que ele achar o primeiro token dessa tabela que corresponde ao token atual que a gente está tentando converter, ele vai chamar essa função. Ele faz justamente isso aqui, é uma chamada de função, que é usando essas características vamos falar assim, polimórficas do C. Que é justamente eu vou lá, chamo a função encode da minha instrução específica. Vou mostrar essa tabela de tokens aqui, ó. Essa tabela de tokens, a tabela de instruções é justamente esse cara aqui, ó. Por exemplo, eu tenho a instrução nor, né? Eu tenho o nome dela, ela está salva lá na tabela. Então esse primeiro cara aqui é uma string. Na verdade, eu criei uma constante para isso. Aí eu criei uma constante para falar qual que é o opcode da minha string, da minha instrução. Qual que seria o funct da minha instrução e qual que seria a função de encode da minha instrução, tá bom? E aí, na minha função de encode, a gente vai dar uma olhada ali, ó, na função de encode. Espera aí. Minha função de encode. Tá lá, ó. Encode, sei lá, nor. Aí você vai ver que a função de encode nor, ela é uma função, tipo assim, muito fácil, porque a função nor, basicamente é assim, ó. Nor S0, S1, S2. Aí a função de add é praticamente a mesma coisa, S0, S1, S2. E aí, em vez de eu criar e copiar e colar o mesmo código para tudo, como todas elas são umas instruções bem genéricas do tipo R, eu criei uma função genérica do tipo R que faz isso para mim. E aí essa função genérica do tipo R é justamente essa encode R instruction. Que, por exemplo, ela faz isso. Ó. Ela vai receber a instrução. Lembra que a instrução é a linha inteira. Ela recebeu a linha inteira. E aí ele recebeu a linha inteira. Aí olha só de novo o que eu faço. Eu vou quebrar e pegar o próximo token na minha linha. E vou fazer um lookup, vou olhar aquele token, qual que é o registrador, qual que é o código daquele registrador. E pego aqui, ó, esse registrador aqui. Faço isso para todos os registradores. Aí eu uso uma tabela, a minha tabela de instruções, para olhar qual que é a minha tabela de opcode. Pego minha tabela de funções, faço a mesma coisa com a minha tabela de funções. Aí eu peguei todas as partes, todos os números binários. Na hora que eu peguei todos os meus números binários, eu só escrevo ele na tela, usando codificação total. Tem gente que eu acho que
vai ter convertido para binário, desconverte para binário. Eu não. Eu criei as strings binárias, porque já está tudo pronto. Na verdade, eu só tenho que combinar as strings de um jeito específico. O meu programa, vocês podem ver que, na verdade, eu vou tirar aqui. Ele ficou bem pequeno. Ele ficou bem pequeno. Acho que é clock. Vou mostrar aqui para vocês. Mas, de forma geral, o que vocês acharam aí? Deu para entender mais ou menos assim? É claro que o código está disponível, vocês podem estudar o código e tal, entende? Mas eu fiz ele usando, tipo assim, vou escrever o melhor código que eu sei para fazer esse trabalho. Vamos dizer que eu tivesse que fazer o trabalho para apresentar para o professor, eu faria assim, entendeu? Eu vou, só de curiosidade para mostrar para vocês. Aqui tem como é que eu faço os comentários, né? Vocês já viram como é que eu faço comentário? Eu posso colocar aqui clock include source. É um programa ali, ó. O meu arquivo, então, o meu programa tem essas características aí, ó. Tem 3 arquivos, 670 linhas de código, 476 de comentário. Sendo que a maioria de comentário é o copyright que eu tenho. O Otávio falou ali que o nosso grupo fez mais ou menos nessa ideia sua. Muito legal, Otávio. Legal que vocês tiveram essa sacada aí de colocar as tabelas de lookup e tal. Bem massa. E aí o resto, gente, mais ou menos esperado. Deu uns insights aí e tal. Exato. O que, que é exato? É só não tá tão limpo? Entendi. Mas é isso aí, eu acho que a gente só aprende a programar programando, por isso que eu queria ter passado realmente para vocês esse trabalho. É, eu acho que com base no meu código, comenta aí para mim, quem que fez em Java? Todo mundo que comenta aí em Java, quem que fez em Java? Só escreve Java, 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 2 grupos em Java, tá? Quem que fez em C? Comenta aí para mim. C. Ah, legal. Então parece que mais gente fez em C aí. Eu acho que assim, Java dá para implementar todos esses conceitos, é muito mais tranquilo. E quem fez em C pode ou pegar as ideias e implementar, tipo, adaptar do trabalho. Fiquem à vontade, tá, gente? É realmente para vocês entenderem aí e tal. Eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que é a linguagem que todo mundo aprende, assim, é C, mas é uma linguagem muito boa. Eu gosto de C. Eu sou bem a favor, assim, de nos primeiros períodos pegar bastante C, assim, porque aí consegue entender bastante coisas, vocês conseguem ver que até coisas mais avançadas, coisas polimórficas, dá para fazer em C, entende? Coisas totalmente genéricas dá para fazer em C. Né? Dá para fazer. Orientação a objetos dá para fazer em C. Dá para fazer em C, sim. Eu até escrevi já uma biblioteca de orientação a objetos em C, uma vez. Que, na verdade, uma vez não. Eu comecei a escrever ela quando eu estava no início do curso de graduação, e aí todos os trabalhos eu sempre usava ela. Eu tinha tudo implementado, tipo, totalmente orientação a objeto, totalmente genérico, tudo em C, e aí eu podia criar listas de qualquer coisa, filas, todas as estruturas de dados de qualquer coisa. Ô, gente, eu vou só parar essa gravação aqui então.